Desligue essa TV. Não vou sustentar velho vagabundo em casa. Essas palavras saíram da boca da minha própria filha, Clarice. Palavras que perfuraram meu coração como adagas afiadas. Nunca imaginei que aos 67 anos de idade, depois de uma vida inteira de trabalho e dedicação à família, eu ouviria algo assim. Estava sentado na minha poltrona preferida, aquela de couro marrom que me acompanha há mais de 2 décadas, assistindo ao noticiário quando ela entrou na sala como um furacão, seguida pelo marido, Márcio, que não fazia questão nenhuma de esconder o sorriso debochado no canto da boca. Me chamo Jair Botelho e por trás da aparência de um senhor comum, de cabelos grisalhos e passos já não tão firmes quanto antes, existe uma história que preciso compartilhar com vocês. Uma história sobre ingratidão, sobre dor, mas também sobre justiça. Naquele momento, sentado na minha poltrona, com o controle remoto na mão, senti o peso dos anos caírem sobre meus ombros. Não pelo cansaço físico, mas pelo esgotamento emocional de ver no que minha filha havia se transformado. A mesma menina que um dia eu levava nos ombros pelo parque, a quem ensinei a andar de bicicleta, para quem contava histórias antes de dormir. O que Clarice não sabia, o que ninguém sabia, é que no bolso do meu casaco repousava um envelope que mudaria completamente nossas vidas. Tinha acabado de confirmar por telefone. Eu era o novo ganhador de 135 milhões de reais na loteria. Uma fortuna que planejava compartilhar com minha família naquele mesmo jantar. Mas as palavras dela congelaram meus planos. Márcio, meu genro, soltou uma risada enquanto passava o braço pelos ombros dela. Seu pai já devia estar num asilo, querida. Aqui ele só dá despesa. E riram juntos, como se eu fosse invisível, como se 50 anos construindo um patrimônio não significassem nada. Respirei fundo. O envelope pesava no meu bolso, quase como se pedisse para ser revelado. Mas algo dentro de mim mudou naquele instante. A raiva deu lugar a uma calma calculista que nunca havia sentido antes. Sorri de leve, um sorriso que eles interpretaram como resignação de um velho humilhado, mas que, na verdade, escondia o início de um plano. Olhei para as paredes da mansão nos Jardins, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Uma casa que poucos sabiam me pertencer, pois sempre preferi discrição quando se tratava do meu patrimônio. As obras de arte originais, os móveis de designer, tudo comprado com o suor do meu trabalho como empresário do ramo imobiliário. Um império construído em silêncio. Pai, estou falando com você. Desligue essa TV e vá para seu quarto. Temos visitas chegando e não quero que fique aqui atrapalhando. Clarice falava como se eu fosse uma criança desobediente. Levantei-me devagar, guardando aquele envelope com cuidado. Ela não fazia ideia do que acabava de perder com aquelas palavras. Naquela noite, no silêncio do meu quarto, tomei uma decisão que mudaria o destino da nossa família para sempre. Durante anos, fui um pai presente, generoso, que proporcionou tudo do melhor para Clarice. Paguei as melhores escolas, viagens internacionais, o casamento dos sonhos dela, o apartamento onde ela vivia com Márcio no Morumbi, presente meu, o carro importado que dirigia, também, as joias que exibia nas festas, todas compradas com meu dinheiro. Olhei pela janela para as luzes da cidade que nunca dorme e decidi que era hora de uma lição. Uma lição sobre gratidão, sobre respeito, sobre os verdadeiros valores da vida. Peguei meu celular e liguei para 2 pessoas. Meu amigo Ernesto Cardoso, o único que realmente conhecia a extensão do meu patrimônio, e doutora Cecília Prado, minha advogada há mais de 20 anos. O plano começava a se formar na minha mente enquanto ouvia, do andar de baixo, as risadas da festa que Clarice e Márcio ofereciam em minha casa com meu dinheiro, enquanto me relegavam ao quarto dos fundos como um estorvo. Mal sabiam eles que os dias de arrogância estavam contados. Aquela foi a primeira noite de muitas em que não consegui dormir. Não pela tristeza,
mas pela antecipação do que estava por vir. Porque vejam bem, quando você é subestimado, quando as pessoas acham que conhecem seus limites, você ganha um poder que elas jamais imaginariam: o elemento surpresa. A manhã daquela terça-feira começou como tantas outras na minha vida. Acordei cedo, por volta das 6 horas, um hábito que mantive mesmo após me aposentar oficialmente. Para quem construiu um império do zero, o relógio biológico não conhece a palavra descanso. Tomei meu café preto, forte, acompanhado de um pão com manteiga que Lúcia, minha governanta de confiança há 3 décadas, preparou com o carinho de sempre. "O senhor está com uma cara boa hoje, seu Jair. Aconteceu alguma coisa?" Ela perguntou enquanto me servia mais café. Sorri discretamente. Lúcia era uma das poucas pessoas que genuinamente se importavam comigo, não com meu dinheiro. "Vamos dizer que a vida às vezes nos reserva surpresas, Lúcia." Não contei a ela sobre o telefonema que havia recebido na noite anterior. A confirmação oficial de que meu bilhete da loteria, comprado quase por acaso numa banca de jornal do centro, tinha sido premiado com a bolada de 135 milhões de reais. Era um segredo que guardava comigo, sentindo o peso do envelope oficial no bolso do meu casaco, que pendurei cuidadosamente no cabideiro do hall de entrada. Passei a manhã resolvendo alguns assuntos pendentes, ligações para antigos sócios e uma visita ao escritório da Avenida Paulista, onde ainda mantinha uma sala para tratar de investimentos pessoais. Poucos sabiam, mas mesmo aposentado, eu ainda comandava um conglomerado de empresas que geravam milhões anualmente. A discrição sempre foi minha marca registrada nos negócios. No caminho de volta para casa, parei no restaurante Sabor Mineiro para almoçar com Ernesto, meu amigo de décadas e confidente nos negócios. Ele foi a primeira pessoa para quem contei sobre o prêmio. "Jair, isso é fantástico! Já pensou no que vai fazer com tanto dinheiro?" Ernesto perguntou entre garfadas de um tutu à mineira que ele tanto apreciava. "Pensei em dividir com a família, principalmente com Clarice. Talvez comprar aquela casa de praia que ela sempre quis no Guarujá, ajudar o Felipe a abrir o negócio que ele tanto sonha." Ernesto me olhou com aquela expressão que só os amigos de longa data conseguem decifrar. "E você acha que merecem?" "Desculpe a franqueza, amigo, mas sua filha e aquele marido dela..." Não o deixei terminar. No fundo, eu sabia o que ele queria dizer, mas ainda existia em mim aquela esperança de pai, aquela ilusão de que o dinheiro poderia aproximar novamente nossa família. "Vou contar para eles hoje à noite durante o jantar", comentei, encerrando o assunto. Voltei para casa por volta das 4 da tarde. A mansão nos Jardins, com seus 800 metros quadrados de puro luxo discreto, era meu refúgio. Construída tijolo por tijolo com o suor do meu trabalho, representava tudo o que conquistei na vida. Os jardins impecáveis, as obras de arte originais nas paredes, a biblioteca com primeiras edições, tudo falava de uma vida de sucesso que poucos conheciam em sua totalidade. Decidi assistir ao jornal na TV de plasma da sala principal, aquela com vista para os jardins. Sentei-me na minha poltrona de couro italiano, um presente que dei a mim mesmo quando fechei meu primeiro contrato milionário. O controle remoto descansava no braço da poltrona e o envelope com a confirmação do prêmio no bolso interno do meu casaco, pendurado no hall. Lúcia me trouxe um chá de camomila. "O senhor parece ansioso, seu Jair. Estou esperando Clarice e Márcio para o jantar. Tenho uma notícia importante para dar." Ela assentiu e se retirou discretamente, como sempre fazia. O noticiário falava sobre a economia, sobre a bolsa de valores, assuntos que sempre me interessaram. Estava absorto quando ouvi o barulho do portão eletrônico se abrindo. Meu coração acelerou um pouco. Era a hora. Escutei as vozes de Clarice e Márcio no hall. Estavam discutindo sobre alguma coisa, como sempre. Minha filha tinha se tornado uma mulher amarga, constantemente insatisfeita, apesar de ter tudo o que o dinheiro podia comprar. E Márcio, bem,
Márcio era o tipo de homem que media o valor das pessoas pelo tamanho da conta bancária ou pelo tamanho da conta que ele achava que tinham. Eles entraram na sala sem me cumprimentar, como se eu fosse apenas mais uma peça da decoração. Clarice usava um vestido caro demais para um simples jantar em família. E Márcio exibia aquele relógio suíço que tanto se gabava de ter comprado, com o dinheiro do bônus que recebeu no banco, mas que todos sabíamos que só conseguiu porque eu intercedi junto ao presidente da instituição, um velho amigo. Pai, você está aí? A voz de Clarice não demonstrava surpresa ou alegria, apenas constatação. Achei que estaria no seu quarto. Estou assistindo ao jornal, filha. Gosto de me manter informado. Márcio deu uma risada debochada. Informado sobre o quê? Sobre as novas regras da aposentadoria? Ou será que está procurando um emprego nas propagandas de fraldas geriátricas? Em outros tempos, eu teria ignorado. Tinha aprendido a engolir muitos sapos para manter a paz familiar. Mas naquele dia, com aquele envelope no meu casaco, algo dentro de mim já começava a mudar. Na verdade, estou acompanhando o mercado imobiliário. Sempre bom saber como andam os investimentos. Clarice revirou os olhos. Investimentos? Pai, por favor, sabemos muito bem que o senhor torrou quase tudo o que tinha naquele projeto fracassado há 5 anos. Se não fosse por nós, foi quando tudo aconteceu. O noticiário mudou para uma matéria sobre o novo ganhador da loteria, um sortudo anônimo de São Paulo que levou mais de 100 milhões. Meu coração disparou. Era sobre mim, embora não mencionassem meu nome, já que eu havia optado pelo anonimato. Clarice olhou para a TV com desprezo e, num movimento brusco, apontou para o aparelho. Desligue essa TV, não vou sustentar velho vagabundo em casa. O tempo parou. Aquelas palavras, saídas da boca da minha única filha, perfuraram meu coração como balas. Senti o sangue gelar nas veias. Márcio, ao lado dela, não fez questão alguma de esconder o riso de escárnio. Seu pai já devia estar agradecido por ainda ter um teto sobre a cabeça, querida. Na idade dele, a maioria já estaria num asilo público. Naquele instante, toda a história que construímos juntos, as noites em que fiquei ao lado da cama dela quando estava doente, as festas de aniversário que organizei com tanto carinho, o carro que dei de presente quando ela completou 18 anos, a faculdade cara que paguei sem pestanejar, o casamento de princesa que custou uma pequena fortuna. Tudo isso pareceu se desintegrar diante dos meus olhos. Fiquei em silêncio. Um silêncio que eles interpretaram como submissão, como a resignação de um velho derrotado. Mas dentro de mim, uma tempestade começava a se formar. O envelope no meu casaco agora pesava 1 tonelada. A notícia que eu planejava dar com tanta alegria durante o jantar se transformou em cinzas na minha boca. Estou falando com você, pai. Desligue isso e vá para seu quarto. Temos amigos chegando para jantar e não quero que fique aqui atrapalhando. Levantei-me devagar, sentindo cada um dos meus 67 anos. Não disse uma palavra. Caminhei até o hall, peguei meu casaco, sentindo o envelope no bolso interno, e subi as escadas em direção ao meu quarto no 2º andar. Fechei a porta e sentei-me na beirada da cama, olhando pela janela que dava para os jardins impecáveis da mansão. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enrugado. Não eram lágrimas de tristeza ou de autopiedade, mas de uma profunda decepção. Como um pai pode falhar tanto na criação de um filho a ponto de transformá-lo em alguém tão frio e ingrato? Tirei o envelope do bolso e o abri mais uma vez, confirmando o que já sabia. Ali estava, preto no branco, a confirmação oficial. Eu era o novo milionário do país. Um prêmio que planejava dividir generosamente com minha família, especialmente com Clarice. Agora, aquele papel me parecia uma ironia cruel do destino. Do andar de baixo, podia ouvir o som de risadas e música. Os amigos de Clarice e Márcio haviam chegado. A festa corria solta na minha casa, com comida e bebida pagas com meu dinheiro, enquanto eu estava relegado ao quarto como um estorvo,
um velho inútil que só atrapalhava. Foi naquela noite, sozinho no meu quarto, que tomei a decisão que mudaria tudo. Peguei meu celular e disquei 2 números, o da doutora Cecília Prado, minha advogada, e o do Ernesto. Cecília, aqui é Jair. Preciso te ver com urgência amanhã cedo. Vou fazer algumas mudanças significativas nos meus documentos legais. Em seguida, liguei para Ernesto. Amigo, lembra daquela conversa sobre o prêmio? Mudei de ideia, completamente. Nos dias que se seguiram, coloquei em prática um plano que nunca imaginei que seria capaz de executar. Com a ajuda de Cecília, comecei a transferir discretamente todas as propriedades que estavam no nome de Clarice para instituições de caridade. O apartamento no Morumbi, onde ela vivia com Márcio, sempre esteve no meu nome, embora ela acreditasse que fosse dela. Os carros importados que dirigiam, registrados em uma das minhas empresas. Ao mesmo tempo, comecei a agir de uma forma que nunca tinha agido antes. Passei a pedir pequenos empréstimos a Clarice e Márcio, fingindo dificuldades financeiras cada vez maiores. Filha, estou um pouco apertado este mês. Será que poderia me emprestar R$ 2.000? Prometo devolver assim que a aposentadoria sair. Cada pedido era recebido com suspiros exasperados e comentários depreciativos. De novo, pai, o senhor não consegue controlar suas próprias contas? Márcio era ainda mais cruel. Olha, seu Jair, não é por nada não, mas o senhor precisa aprender a viver de acordo com sua realidade. Não dá mais para ficar sustentando seus caprichos. Caprichos. Era assim que chamavam as contas de luz, água e os remédios que eu precisava. Enquanto isso, Márcio dirigia um carro de R$ 500 mil, pago com meu dinheiro. Cada humilhação, cada olhar de desprezo, cada suspiro impaciente era uma pedra que eu acrescentava ao muro que estava construindo entre nós. Um muro que logo se tornaria intransponível. Durante 3 longos meses, mantive a farsa da falência iminente. 3 meses em que suportei o desprezo crescente da minha própria filha e do meu genro. 3 meses em que, nos bastidores, com a ajuda de Cecília e Ernesto, reorganizei completamente meu império financeiro. Comprei ações do banco onde Márcio trabalhava até me tornar o acionista majoritário, sem que ninguém soubesse. Transferi participações das minhas empresas para o nome do meu filho Jonas, que morava no exterior, e do meu neto Felipe, o único que ainda me tratava com respeito e carinho. Enquanto isso, o prêmio da loteria foi discretamente investido em fundos internacionais e em uma fundação educacional que criei em nome da minha falecida mãe, para oferecer bolsas de estudo a jovens de baixa renda. A humilhação daquele dia, as palavras cruéis daquela terça-feira comum, tinham desencadeado uma transformação em mim. Não era mais o pai complacente, sempre disposto a perdoar e a dar mais uma chance. Agora, eu era um homem determinado a ensinar uma lição que jamais seria esquecida. E o palco para essa lição já estava sendo preparado. O aniversário de 40 anos de Clarice, uma festa grandiosa que ela mesma estava organizando na minha mansão, sem sequer me consultar. Uma festa para a qual todos os figurões da sociedade paulistana estavam convidados, incluindo os chefes de Márcio no banco e o pai dele, que sempre fez questão de me tratar com condescendência, como se eu fosse inferior por não ostentar riqueza. Mal sabiam eles que aquela festa seria o cenário perfeito para a minha vingança. Uma vingança servida não quente nem fria, mas em temperatura ambiente. Exatamente como um bom vinho que espera o momento certo para ser apreciado. Enquanto ouvia as risadas e a música vindo do andar de baixo, naquela noite da humilhação, uma frase antiga ecoava na minha mente. Seja paciente com seus inimigos, pois nada os atormenta mais do que ver o quanto você é feliz sem eles. Eu estava prestes a descobrir se isso era verdade. Na manhã seguinte àquela fatídica terça-feira, acordei com uma clareza de propósito que não sentia há anos. O sol entrava pelas frestas da cortina do meu quarto, iluminando o papel da loteria que passei a noite inteira contemplando.
Aqueles números, escolhidos quase ao acaso, haviam me dado não apenas uma fortuna, mas também a oportunidade de reescrever o final da minha história. Desci para tomar café e encontrei a casa em completo caos após a festa da noite anterior. Copos quebrados, manchas de vinho no tapete persa que trouxe de uma viagem a Istambul há 2 décadas, pontas de cigarro apagadas nos vasos de plantas raras. Lúcia já estava na cozinha, com olheiras profundas preparando meu café. Seu Jair, desculpe a bagunça. Comecei a limpar assim que os últimos convidados saíram, por volta das 4 da manhã, mas... Não se preocupe, Lúcia. Interrompi com gentileza. Você não tem culpa de nada. Onde estão Clarice e Márcio? Ainda dormindo, senhor. Acho que não vão acordar tão cedo. Assenti, tomando um gole do café forte que ela me serviu. Lúcia, preciso que me faça um favor. Se alguém perguntar, diga que saí para resolver assuntos pessoais. Não mencione que fui ao escritório da doutora Cecília. Os olhos cansados dela se arregalaram um pouco, mas ela apenas concordou com a cabeça. Lúcia trabalhava para mim há tempo suficiente para saber quando não devia fazer perguntas. Era uma das qualidades que mais apreciava nela. Saí discretamente pelos fundos da mansão, evitando usar o carro com o motorista que geralmente me levava aos compromissos. Em vez disso, peguei um táxi comum na esquina. Não queria deixar rastros dos meus movimentos. O escritório da doutora Cecília Prado ficava em um edifício elegante no bairro de Pinheiros. Elegante, mas discreto, assim como ela. Quando entrei na sala dela, por volta das 9 da manhã, Cecília já me esperava com uma xícara de chá e aquela expressão serena de quem já viu de tudo na vida. Bom dia, Jair. Confesso que fiquei surpresa com a urgência da sua ligação ontem à noite. Sentei-me na cadeira de couro em frente à mesa dela e coloquei o envelope da loteria sobre a superfície polida. Cecília, sou um homem rico, mais rico do que a maioria das pessoas imagina. Mas ontem me tornei ainda mais rico, disse, empurrando o envelope em sua direção. E preciso da sua ajuda para garantir que esse dinheiro vá para as mãos certas. Ou melhor, para garantir que ele não vá para as mãos erradas. Ela examinou o documento com a calma metódica que a caracterizava. Seus olhos experientes percorreram cada linha, cada número. Quando terminou, me olhou com uma mistura de surpresa e curiosidade. Meus parabéns, Jair. É uma quantia considerável. Mas estou intrigada sobre o que você quis dizer com mãos erradas. Respirei fundo e contei a ela tudo o que aconteceu na noite anterior. As palavras cruéis de Clarice, o deboche de Márcio, a humilhação de ser tratado como um fardo na minha própria casa. À medida que falava, percebi os olhos de Cecília se estreitarem ligeiramente. O único sinal visível da indignação que ela sentia, sempre tão controlada. Entendo perfeitamente, disse ela quando terminei. E o que exatamente você pretende fazer? Foi então que expliquei meu plano. Não seria uma simples deserdação. Isso seria fácil demais, previsível demais. O que eu queria era mais sofisticado, mais calculado, algo que ensinasse uma lição permanente sobre as consequências da ingratidão e da presunção. Primeiro, quero transferir todas as propriedades que estão no nome de Clarice para instituições de caridade. O apartamento no Morumbi, legalmente, ainda é meu, assim como os carros que eles usam. Quero vender tudo, mas não imediatamente. Vamos esperar o momento certo. Cecília fez anotações rápidas em seu bloco enquanto eu continuava. Segundo, quero comprar ações do Banco Prosperidade, onde Márcio trabalha. Não apenas algumas ações, Cecília. Quero me tornar o acionista majoritário. Ela ergueu as sobrancelhas. Isso exigirá um investimento substancial, Jair. O Banco Prosperidade é uma instituição sólida. Tenho os recursos necessários, respondi com firmeza. E agora, com esse prêmio da loteria, tenho ainda mais. Quero que tudo seja feito com absoluta discrição. Ninguém pode saber que sou eu por trás dessas movimentações. Passei as 2 horas seguintes detalhando cada aspecto do meu plano para Cecília.
Ela fazia perguntas precisas, apontava possíveis obstáculos legais, sugeria alternativas quando necessário. Era por isso que a mantinha como minha advogada há mais de 20 anos. Sua competência era inquestionável, assim como sua discrição. Quando terminamos, ela me olhou com uma expressão que misturava admiração e preocupação. Jair, trabalho com você há muito tempo. Vi você construir um império, vi você sobreviver a crises econômicas, vi você superar a perda da sua esposa, mas nunca vi você assim tão determinado. A idade nos ensina, Cecília, nos ensina que existem coisas piores que a pobreza material. A pobreza de caráter, por exemplo. Ela assentiu lentamente. Posso perguntar uma coisa pessoal? Tem certeza de que é isso que quer? Clarice é sua única filha aqui no Brasil. Olhei pela janela do escritório para o céu azul de São Paulo, tão raro naquela cidade de concreto. Não estou fazendo isso por vingança, embora possa parecer. Estou fazendo isso por princípio. Um princípio que falhei em ensinar a ela durante todos esses anos. Talvez por ter sido complacente demais, generoso demais. O princípio de que tudo na vida tem um preço, inclusive o desrespeito. Saí do escritório de Cecília com o peso do mundo nos ombros, mas também com uma estranha sensação de liberdade. As engrenagens do meu plano começavam a se mover, lenta, mas inexoravelmente. Nas semanas que se seguiram, adotei um comportamento completamente novo em casa. Eu, que sempre fui reservado sobre minha situação financeira, comecei a abrir o jogo com Clarice e Márcio, ou pelo menos uma versão cuidadosamente fabricada da verdade. Filha, preciso conversar com você e Márcio sobre algo sério, disse uma noite durante um jantar que Lúcia preparou. Estou enfrentando algumas dificuldades financeiras. Aquele investimento em Atibaia não deu o retorno que eu esperava. Vi o rosto de Clarice empalidecer ligeiramente. Ela trocou um olhar rápido com Márcio, que manteve a expressão impassível, mas percebi um leve franzir de sobrancelhas. Que tipo de dificuldades, pai? Perguntou ela, tentando soar casual, mas notei a tensão em sua voz. Nada grave ainda, respondi, mexendo na comida sem muito interesse. Mas talvez eu precise vender algumas coisas, reduzir despesas. Você sabe como é. Na minha idade, recomeçar não é fácil. Márcio limpou a garganta. O senhor sempre foi muito conservador nos seus investimentos, seu Jair. Talvez seja a hora de considerar opções mais ousadas. Sorri internamente. Ele já estava calculando como poderia tirar proveito da situação. Talvez você tenha razão, Márcio. Aliás, se não for incômodo, precisarei da sua ajuda nos próximos meses. Talvez algum empréstimo pequeno, só para equilibrar as contas enquanto resolvo essa situação. O desconforto era palpável. Clarice e Márcio trocaram mais um olhar, desta vez mais demorado. Ela pigarreou e forçou um sorriso. Claro, pai, estamos aqui para ajudar. Família é para isso, não é? Família. Como essa palavra soava falsa vinda da boca dela, apenas algumas semanas depois de me chamar de velho vagabundo. Mas mantive minha expressão neutra, até mesmo um pouco aliviada, como se o apoio deles significasse muito para mim. Nos dias que se seguiram, comecei a implementar a segunda fase do plano. Pequenos pedidos de dinheiro, sempre com alguma desculpa plausível. Uma conta inesperada, um remédio mais caro, uma necessidade urgente de consertar algo na casa. Cada pedido era recebido com menos paciência que o anterior. Pai, de novo? Já é o terceiro empréstimo este mês, reclamou Clarice quando pedi R$ 2.000 para supostamente pagar o conserto do carro. Desculpe, filha, prometo que é a última vez. Mas não era, claro. Na semana seguinte pedi mais, e na outra, ainda mais. A cada pedido via o respeito, ou o que restava dele, se esvair dos olhos dela. Márcio já nem disfarçava a irritação. Seu Jair, com todo o respeito, o senhor precisa colocar as contas em ordem. Não podemos ficar bancando seus gastos indefinidamente. Bancando.
como se o teto sob o qual dormiam não fosse meu, como se o carro que dirigiam não tivesse sido comprado com meu dinheiro, como se a educação de luxo que Clarice recebeu não tivesse sido paga com meu suor. Enquanto isso, nos bastidores, meu plano avançava com precisão cirúrgica. Cecília me informou que já havíamos adquirido 22% das ações do Banco Prosperidade, através de diferentes empresas e testas de ferro. Ainda não era o suficiente para o controle majoritário, mas estávamos chegando lá. As transferências de propriedade também estavam em andamento. A chácara em Atibaia, que estava no nome de Clarice, já havia sido discretamente transferida para uma fundação que criamos especificamente para esse propósito. A Fundação Educacional Dona Zulmira, em homenagem à minha mãe. Falando em Zulmira, minha ex-esposa, mãe de Clarice, também entrou em contato comigo naquela época. Alguém, provavelmente Clarice, tinha contado a ela sobre minhas supostas dificuldades financeiras. Jair, fiquei sabendo que você não anda bem. Se precisar de alguma coisa, ela ofereceu durante um telefonema inesperado. Zulmira e eu nos separamos há mais de uma década, mas sempre mantivemos uma relação cordial, principalmente por causa dos filhos. Diferente de Clarice, ela nunca foi interesseira ou materialista. Nossa separação aconteceu por outros motivos, incompatibilidades que o tempo só fez aumentar. Obrigado, Zulmira, mas vou me virar, respondi, sentindo uma pontada de culpa por enganá-la também. Você sabe como sou. Já passei por coisa pior. Eu sei, só cuide-se, está bem? E qualquer coisa me ligue. Aquela ligação me fez refletir sobre quem realmente merecia estar na minha vida. Zulmira, mesmo separada de mim, ofereceu ajuda sem hesitar. Jonas, meu filho que morava no exterior, ligava regularmente para saber como eu estava, mesmo sem saber da minha suposta crise financeira. E Felipe, meu neto, visitava-me sempre que podia, trazendo aquela energia jovem que iluminava meus dias. Por outro lado, quanto mais desesperada ficava minha situação financeira, mais distantes Clarice e Márcio se tornavam. Os jantares em família ficaram menos frequentes, as visitas mais curtas, os telefonemas praticamente inexistentes, a não ser quando eu ligava pedindo mais dinheiro. Uma tarde, cerca de 2 meses após o início do meu plano, recebi uma visita inesperada na mansão. Era Márcio, sozinho, com aquela expressão artificial de preocupação que ele usava quando queria impressionar alguém. Seu Jair, podemos conversar 1 minuto? Levei-o até o escritório, um cômodo que sempre me orgulhei de manter impecável, com estantes de livros raros e uma escrivaninha de mogno que pertenceu ao meu pai. Em que posso ajudá-lo, Márcio? Perguntei, sentando-me atrás da escrivaninha, enquanto ele permanecia de pé, inquieto. É sobre sua situação financeira, seu Jair. Clarice e eu estamos preocupados. Preocupados, repeti como se saboreasse a palavra. Sim, o senhor já nos pediu emprestado uma quantia considerável nos últimos meses. E, bem, nós ajudamos porque é o pai da Clarice, claro. Mas... Ele ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Mas não podemos continuar assim indefinidamente. Temos nossas próprias despesas, nossos planos para o futuro. Olhei para ele por um longo momento, deixando o silêncio se estender até se tornar quase insuportável. E o que você sugere, Márcio? Ele engoliu em seco. Bem, seu Jair, talvez seja hora de considerar vender esta casa. É grande demais para o senhor sozinho, custa uma fortuna para manter e o dinheiro da venda resolveria seus problemas por um bom tempo. Ali estava o verdadeiro motivo da visita. Não era preocupação com meu bem-estar, mas com o patrimônio que ainda me restava. A mansão nos Jardins, avaliada em cerca de 15 milhões de reais, era um prêmio grande demais para ser ignorado. E onde eu moraria? Perguntei com falsa ingenuidade. Márcio abriu um sorriso que não alcançava seus olhos. Temos um quarto de hóspedes no nosso apartamento. É pequeno, mas confortável. O senhor estaria perto da família, teríamos alguém para cuidar do senhor, alguém para cuidar de mim.
como se eu fosse um inválido, incapaz de cuidar de mim mesmo, como se eu não tivesse construído um império, enquanto ele ainda engatinhava na carreira bancária, impulsionado pelos meus contatos. Vou pensar sobre isso, Márcio. Obrigado pela preocupação. Ele saiu do escritório com aquele mesmo sorriso falso, provavelmente já imaginando como gastaria o dinheiro da venda da mansão. Mal sabia ele que, àquela altura, meu plano já estava em sua fase final. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de Cecília. Conseguimos, Jair. Acabamos de adquirir mais 29% das ações do Banco Prosperidade. Somando com o que já tínhamos, agora controlamos 51% do banco. Sorri, sentindo uma satisfação que não experimentava há anos. Excelente, Cecília. E quanto às propriedades? Todas transferidas, exceto a mansão e o apartamento do Morumbi. Estamos aguardando apenas sua autorização para o próximo passo. O aniversário de Clarice é daqui a 3 semanas. Faremos tudo nesse dia. Desliguei o telefone e olhei pela janela do escritório, para os jardins da mansão, que Márcio já considerava praticamente dele. A primavera fazia as rosas florescerem, criando um tapete colorido que contrastava com o verde impecável do gramado. Faltava pouco, muito pouco. E enquanto aguardava, continuei minha encenação de velho, falido e dependente, suportando cada olhar de pena, cada suspiro de impaciência, cada comentário maldoso sussurrado quando achavam que eu não estava ouvindo. Ele está se tornando um fardo, ouvi Clarice dizer a Márcio uma noite, quando pensavam que eu já tinha ido dormir. Não sei até quando vamos aguentar isso. Relaxa, amor. Logo a casa será vendida e ele ficará sob nosso controle. Não vai poder gastar um centavo sem nossa permissão. Controle. Era tudo sobre controle para eles. Controle sobre meu dinheiro, sobre meu patrimônio, sobre minha vida. Mas eles esqueceram uma lição fundamental. Quem verdadeiramente detém o poder é quem sabe quando usá-lo. E eu estava prestes a dar uma aula sobre isso que eles jamais esqueceriam. As semanas que antecederam o aniversário de 40 anos de Clarice foram de uma intensidade silenciosa que apenas eu conseguia perceber. Para todos ao meu redor, eu continuava sendo o velho Jair, cada vez mais dependente, cada vez mais frágil financeiramente. Para Clarice e Márcio, eu era pouco mais que um problema a ser administrado até que pudessem se livrar de mim de uma vez por todas. Mas nos bastidores, o cenário que eu montava peça por peça se aproximava da conclusão. Diariamente, recebia relatórios discretos de Cecília sobre a consolidação do meu controle acionário do Banco Prosperidade. Os documentos de transferência das propriedades estavam todos prontos, aguardando apenas minha assinatura final. O dinheiro da loteria já estava estrategicamente distribuído em investimentos seguros e na Fundação Educacional Dona Zulmira. Uma semana antes da festa, recebi a visita de Ernesto na mansão. Estávamos no gazebo do jardim, longe dos ouvidos de Lúcia ou de qualquer outra pessoa da casa. Está realmente decidido a seguir com isso até o fim? Perguntou ele, enquanto observávamos os pássaros no bebedouro ornamental que instalei anos atrás. Mais decidido do que nunca, respondi, sentindo o peso da decisão, mas sem nenhum arrependimento. Ernesto suspirou. Éramos amigos há mais de 4 décadas, desde os tempos difíceis em que ambos começávamos a construir nossas carreiras. Ele me conhecia melhor que qualquer pessoa viva. Sabe que isso vai destruir sua relação com Clarice para sempre, não sabe? Olhei para as mãos enrugadas sobre meu colo. Mãos que trabalharam incansavelmente para dar a Clarice tudo o que ela sempre quis. Mãos que a carregaram quando ela era apenas uma criança risonha, inocente, sem a amargura que o dinheiro e a ambição posteriormente plantaram em seu coração. A relação já está destruída, Ernesto. Aquela menina que eu criei, ela não existe mais. Foi substituída por alguém que vê seu próprio pai como um fardo, como um velho vagabundo. Minha voz falhou na última palavra e Ernesto colocou a mão sobre meu ombro.
Não precisávamos dizer mais nada. Ele entendia. Ele sempre entendeu. 3 dias antes da festa, Clarice apareceu na mansão acompanhada de um decorador. Sem me consultar, obviamente. Entrou como um furacão, dando ordens, movendo móveis, decidindo onde cada coisa ficaria. Pai, este é Paulo. Ele vai coordenar a decoração para minha festa. Achei melhor contratar um profissional, já que será um evento importante. Importante para quem? Quis perguntar, mas apenas assenti com um sorriso fraco. Claro, filha. Faça como achar melhor. E pai, ela acrescentou baixando a voz e me puxando para um canto. Por favor, tente se manter discreto durante a festa. Estarão presentes pessoas importantes, colegas do Márcio no banco, alguns clientes meus. Não se preocupe, respondi, olhando diretamente nos olhos dela. Prometo que não vou envergonhá-la. Algo no meu tom deve ter chamado sua atenção, porque ela franziu ligeiramente o senho, como se tentasse decifrar se havia um significado oculto nas minhas palavras. Mas logo se distraiu com o decorador, chamando-a para decidir sobre algum arranjo floral. E o momento passou. Na véspera da festa, tive uma longa reunião final com Cecília em seu escritório. Todos os documentos estavam prontos, todas as transferências preparadas, todas as peças no lugar. Última chance de reconsiderar, Jair, disse ela, empurrando a pasta com os papéis na minha direção. Peguei a caneta Mont Blanc que ela me ofereceu, um presente que dei a ela anos atrás, quando ganhamos um caso particularmente difícil. E assinei cada documento com a firmeza de quem tem absoluta certeza do que está fazendo. Está feito, anunciei, devolvendo a pasta a ela. Amanhã, durante a festa, quero que você esteja presente. Não como minha advogada, mas como convidada. Quero que seja testemunha do que vai acontecer. Cecília assentiu, sempre profissional, mas pude ver um brilho de admiração em seus olhos. Estarei lá, Jair. Não perderia por nada. O grande dia chegou. Desde cedo, a mansão foi tomada por uma pequena multidão de funcionários. Garçons, cozinheiros, músicos, equipe de iluminação. Clarice queria uma festa deslumbrante e não economizou, com meu dinheiro, claro, para conseguir isso. Passei a maior parte do dia em meu quarto, preparando-me meticulosamente para a noite. Escolhi meu melhor terno, um Giorgio Armani, feito sob medida que raramente usava. Coloquei abotoaduras de ouro que pertenceram ao meu pai. Passei o perfume francês que comprei em minha última viagem a Paris. Quando desci as escadas, faltando 1 hora para o início da festa, Clarice me olhou com surpresa. Nossa, pai, que produção! Não precisava se arrumar tanto. É um dia especial, filha. Sua festa de 40 anos. Como poderia não me arrumar para uma ocasião tão importante? Ela sorriu, aparentemente tocada pelo meu gesto. Por um instante fugaz, vi naquele sorriso a menina que um dia ela foi. E uma pontada de dúvida me atingiu. Estaria eu indo longe demais? Mas então lembrei das palavras dela, velho vagabundo, e minha determinação voltou com força total. Os convidados começaram a chegar por volta das 8 da noite. A mansão logo ficou repleta de vozes, risos, o tilintar de taças de cristal. A nata da sociedade paulistana estava presente. Empresários, banqueiros, políticos, celebridades. O pai de Márcio, Roberto Ferreira, um homem arrogante que fez fortuna no ramo imobiliário, embora nem de longe tão bem-sucedido quanto eu, discretamente, circulava entre os grupos, gabando-se do excelente casamento que seu filho havia feito. Vi Cecília chegar, elegante em um vestido azul marinho. Trocamos um olhar discreto, uma confirmação silenciosa de que tudo estava pronto. Ernesto também estava presente, conversando em um canto com alguns amigos em comum. Márcio passava de grupo em grupo, bebendo champanhe como se já fosse o dono da casa, fazendo piadas sobre o sogro que alguns convidados tinham a decência de fingir achar engraçadas. Ah, seu Jair é da velha escola. Sabe como é? Aquela geração que guardava dinheiro embaixo do colchão. Se dependesse dele, ainda estaríamos usando máquinas de escrever. Risos forçados, sorrisos constrangidos. Olhares furtivos na minha direção para ver se eu estava ouvindo. Eu estava, claro.
e apenas sorria, bebericando meu uísque, aguardando o momento certo. A hora do jantar se aproximava. Clarice, deslumbrante em um vestido vermelho que certamente custou mais do que muita gente ganha em um mês, pediu a atenção de todos, batendo delicadamente em uma taça com uma colher de prata. Queridos amigos, família, obrigada por estarem aqui nesta noite tão especial para mim. 40 anos não é pouca coisa, não é mesmo? Risos educados da plateia. Ela continuou, agradecendo a presença de cada grupo importante. Os colegas de Márcio do banco, seus próprios clientes da boutique de luxo que administrava, os amigos da faculdade. Mencionou brevemente a mãe, Zulmira, que não pôde comparecer por estar viajando. Agradeceu ao marido maravilhoso por todo o apoio. E quase como um adendo, mencionou meu nome. E claro, agradeço ao meu pai por ceder sua casa para esta celebração. Obrigada, pai. Um aceno de cabeça na minha direção, nada mais. Como se eu fosse apenas o proprietário do imóvel, não o homem que a criou, que a educou, que lhe deu tudo. Foi então que me levantei. Não pedi licença, não bati em nenhuma taça. Simplesmente me coloquei de pé e comecei a caminhar em direção ao centro do salão, onde Clarice estava. O silêncio foi se espalhando gradualmente, como ondas em um lago, à medida que as pessoas notavam o meu movimento. Filha, disse com a voz firme e clara, amplificada pelo repentino silêncio que tomou conta do ambiente. Você se esqueceu de mencionar um detalhe importante no seu discurso. Clarice me olhou com uma mistura de surpresa e irritação. Claramente, não estava nos planos dela que eu falasse durante a festa. Que detalhe, pai? Perguntou, forçando um sorriso para os convidados. O presente, respondi calmamente. Não mencionou o presente que preparei especialmente para o seu aniversário. Os olhos dela se iluminaram. Apesar de tudo, a menção a um presente despertou sua curiosidade e sua ganância. Márcio, que estava ao seu lado, também pareceu subitamente interessado. Um presente? Não precisava, pai. Mas eu insisto, continuei, agora dirigindo-me a todos os presentes. Na verdade, é um presente que gostaria de compartilhar com todos vocês. Uma história. Fiz uma pausa, tomando um pequeno gole do meu uísque. Podia sentir a tensão crescer, especialmente em Clarice, que começava a suspeitar que algo estava fora do roteiro planejado. Há exatamente 4 meses, numa terça-feira comum, recebi uma notícia extraordinária. Fui informado de que meu bilhete da loteria havia sido sorteado. O prêmio, 135 milhões de reais. Um murmúrio de espanto percorreu o salão. Clarice empalideceu visivelmente. Márcio congelou com a taça de champanhe a meio caminho da boca. Planejava contar isso à minha família naquela mesma noite, durante um jantar simples. Tinha grandes planos para compartilhar essa fortuna, especialmente com minha filha única, que sempre me deu tanto orgulho. A ironia na última palavra foi sutil, mas perceptível para quem prestava atenção. Continuei, agora caminhando lentamente pelo salão, fazendo contato visual com diferentes convidados. Mas algo aconteceu naquela noite que mudou meus planos. Algo que me fez repensar muitas coisas sobre família, sobre gratidão, sobre respeito. Olhei diretamente para Clarice, que agora tremia ligeiramente, como se pressentisse o que estava por vir. Minha própria filha, vendo-me assistir televisão na sala da minha casa, me disse, e cito exatamente, desligue essa TV, não vou sustentar velho vagabundo em casa. O choque foi palpável. Alguns convidados arfaram audivelmente. Outros baixaram os olhos constrangidos. Roberto Ferreira, o pai de Márcio, me olhava com uma expressão indecifrável. Seu marido, Márcio, achou isso muito engraçado. Riu bastante, sugeriu que eu já deveria estar em um asilo público. Márcio começou a balbuciar algo, mas eu ergui a mão, silenciando-o. Clarice parecia prestes a desmaiar. Naquele momento, decidi que ensinaria uma lição sobre gratidão e respeito. Uma lição que aparentemente falhei em transmitir ao longo de tantos anos de generosidade. Fiz um gesto para Cecília.
que se aproximou com uma pasta elegante. Tirei de dentro um conjunto de documentos e comecei a exibi-los. Nos últimos 4 meses, enquanto fingia estar falido e pedia empréstimos a vocês, que faziam questão de me humilhar a cada centavo, eu reorganizava discretamente meu império financeiro. Passei a enumerar um a um os movimentos que fiz: a transferência das propriedades para instituições de caridade, a aquisição do controle acionário do Banco Prosperidade, a criação da Fundação Educacional. Esta mansão, que vocês já consideravam praticamente de vocês, continua sendo minha, mas agora está no nome da fundação. O apartamento no Morumbi onde vocês moram foi vendido ontem. Os novos proprietários darão a vocês 30 dias para desocupar. Clarice soluçou, levando as mãos à boca. Márcio empalideceu, a ponto de parecer que ia desmaiar. Quanto ao seu emprego, Márcio, continuei implacável. Receio que tenha más notícias. Como novo acionista majoritário do Banco Prosperidade, uma das minhas primeiras decisões foi aprovar sua demissão. Ela será efetivada na segunda-feira. Roberto Ferreira, o pai arrogante que sempre me tratou com condescendência, avançou alguns passos. Isso é absurdo, você não pode fazer isso. Vamos processar você até o último centavo. Sorri calmamente. Sinta-se à vontade para tentar, Roberto. Doutora Cecília Prado, aqui presente, pode confirmar que cada movimento que fiz foi absolutamente legal. Você não é o único que entende de negócios imobiliários, sabe? Voltei-me novamente para todos os convidados, que assistiam à cena em absoluto silêncio, entre horrorizados e fascinados. Quanto aos 135 milhões da loteria, já estão devidamente investidos. Parte significativa foi para a criação da Fundação Educacional Dona Zulmira, que oferecerá bolsas de estudo a jovens de baixa renda. Outra parte foi para um fundo que garantirá uma pensão vitalícia para minha ex-esposa, Zulmira, que sempre me tratou com respeito, mesmo após nosso divórcio. Fiz uma pausa para olhar diretamente para Clarice, que agora chorava abertamente, sem se importar com a maquiagem que escorria pelo rosto. Meu neto Felipe receberá sua parte para continuar seus estudos. Ele sempre me visitou, sempre me tratou com carinho, sem pedir nada em troca. Isso, minha filha, é o que chamamos de caráter. Clarice finalmente encontrou a voz, embora entrecortada por soluços. Por que, pai? Por que está fazendo isso conosco? A pergunta pairou no ar por alguns segundos. O salão inteiro parecia prender a respiração, aguardando minha resposta. Aproximei-me dela lentamente, até ficarmos frente a frente, porque aprendi que fortuna sem caráter não vale nada. E você, minha filha, precisa aprender isso também. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Márcio parecia uma estátua de cera. Roberto Ferreira, o sogro arrogante, recuou alguns passos, como se temesse ser o próximo alvo. Os convidados pareciam não saber para onde olhar ou o que fazer. Foi Ernesto quem quebrou o silêncio, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Entregou uma a mim e ergueu a outra. Um brinde ao meu amigo Jair, um homem que finalmente decidiu colocar cada um em seu devido lugar. Alguns poucos convidados, aqueles que realmente me conheciam e respeitavam, ergueram suas taças timidamente. A maioria permaneceu imóvel, ainda processando o que acabavam de testemunhar. Bebi um pequeno gole e coloquei a taça sobre a mesa mais próxima. A festa acabou para mim, senhoras e senhores. Sintam-se à vontade para continuar celebrando, se assim desejarem. A casa ainda é minha, afinal. Comecei a caminhar em direção à escada, pretendendo me retirar para meu quarto. Quando passei por Márcio, ele tentou me deter, segurando meu braço. Seu Jair, por favor, vamos conversar. Tenho certeza que podemos resolver isso de outra forma. Olhei para a mão dele em meu braço e depois para seu rosto desesperado. Tire sua mão de mim, Márcio. Você não é mais bem-vindo nesta casa. Na verdade, você nunca foi. Ele recuou como se tivesse levado um tapa. Continuei meu caminho, subindo as escadas com a dignidade de quem acabou de recuperar algo precioso que havia perdido: o respeito próprio.
Ao chegar ao último degrau, olhei para trás uma última vez. A cena no salão era surreal. Clarice de joelhos, chorando descontroladamente. Márcio tentando inutilmente confortar alguns dos convidados mais importantes. Roberto Ferreira discutindo acaloradamente com alguém que parecia ser um dos diretores do banco. Tudo desmoronando ao redor deles como um castelo de cartas atingido por uma brisa inesperada. Entrei no meu quarto, fechei a porta e pela primeira vez em muitos anos, ri. Ri até as lágrimas virem aos olhos, não de tristeza, mas de uma estranha e profunda sensação de libertação. A vingança, dizem, é um prato que se come frio, mas naquela noite descobri que ela também pode ser servida em uma taça de champanhe, no meio de uma festa de aniversário, diante de 200 convidados de luxo. E seu sabor era mais doce do que qualquer sobremesa que Lúcia já havia preparado em todos os seus anos de serviço. Dormi como não dormia há anos naquela noite. Um sono profundo, sem sonhos, o tipo de descanso que só vem quando libertamos um peso imenso que carregamos por tempo demais. Quando acordei na manhã seguinte, o sol já estava alto no céu. Consultei o relógio na mesa de cabeceira. Quase 10 horas. Eu, que normalmente despertava antes das 6, havia dormido como uma criança. A mansão estava silenciosa quando desci as escadas. Os vestígios da festa, decorações meio desfeitas, algumas taças esquecidas, um sapato feminino abandonado perto da porta, ainda eram visíveis, mas Lúcia já havia começado a organizar a bagunça. Bom dia, seu Jair. Ela me cumprimentou com uma expressão que misturava respeito e uma curiosidade mal disfarçada. Preparei seu café. Quer tomar na varanda? Está um dia lindo. Obrigado, Lúcia. Acho que vou aproveitar o sol mesmo. Enquanto eu me acomodava na varanda com meu café e torradas, Lúcia hesitou, como se quisesse dizer algo. Pode falar, Lúcia. Depois de 30 anos trabalhando juntos, acho que não precisamos de cerimônias. Ela suspirou. Eu estava aqui ontem à noite, seu Jair, na cozinha, ajudando com o buffet. Ouvi tudo. Assenti lentamente. E o que achou? Não me cabe julgar, seu Jair. Mas ela fez uma pausa buscando as palavras certas. Mas acho que a dona Clarice finalmente colheu o que plantou. Sorri. Lúcia sempre teve uma sabedoria simples e direta. Ela viu Clarice crescer. Viu como a menina doce se transformou em uma mulher materialista e egocêntrica. E viu também como eu, em minha complacência de pai, contribuí para essa transformação. Obrigado, Lúcia. Sua honestidade sempre foi uma das coisas que mais valorizei em você. Ela assentiu e voltou para seus afazeres, deixando-me sozinho com meus pensamentos e o canto dos pássaros no jardim. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação de Ernesto. Como se sente hoje, meu amigo? Depois do terremoto de ontem à noite? Estranhamente em paz, respondi, percebendo que era verdade. Como ficou o resto da festa depois que subi? Ernesto riu. Um desastre completo, como você pode imaginar. Os convidados começaram a sair discretamente, um a um. Roberto Ferreira saiu furioso, praticamente arrastando a esposa pelo braço. Os diretores do banco formaram um pequeno grupo no canto, cochichando entre si. Acho que estavam calculando as implicações da sua nova posição como acionista majoritário. E Clarice, Márcio, bem, não foi bonito. Clarice continuou chorando por um bom tempo, enquanto Márcio alternava entre tentar consolá-la e fazer ligações frenéticas, provavelmente buscando alguma saída legal para a situação. Em determinado momento, ele tentou convencer alguns convidados a ficarem, como se nada tivesse acontecido, mas já era tarde demais. O estrago estava feito. Fiquei em silêncio por um momento, processando a informação. Parte de mim sentia uma pontada de culpa por ter humilhado minha filha publicamente. Mas outra parte, a parte que foi chamada de velho vagabundo na minha própria casa, não se arrependia nem um pouco. Você acha que fui longe demais, Ernesto? Ele suspirou do outro lado da linha. Não cabe a mim dizer, Jair. Só você sabe o quanto sofreu nas mãos deles. Só você sabe se a lição precisava ser tão
pública. Depois de desligar, passei a tarde reorganizando alguns papéis no escritório. Era estranho como agora, depois que o plano estava concluído, eu me sentia um pouco vazio. Durante meses, vivi focado na execução daquela vingança meticulosa. Agora que estava feito, o que me restava? A resposta chegou inesperadamente por volta das 5 da tarde, na forma de uma visita. Lúcia bateu suavemente na porta do escritório. Seu Jair, a dona Clarice e o seu Márcio estão aqui. Querem falar com o senhor. Respirei fundo. Já esperava por isso, claro. Sabia que eles viriam não para se desculpar, mas para tentar reverter a situação, para salvar o que pudessem do naufrágio financeiro em que se encontravam. Mande-os entrar, Lúcia. Ela assentiu e, segundos depois, Clarice e Márcio entraram no escritório. Estavam irreconhecíveis comparados ao casal confiante e arrogante da noite anterior. Clarice tinha os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar. Márcio parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite, com olheiras profundas e o rosto pálido. Pai, começou Clarice, a voz embargada. Podemos conversar? Indiquei as cadeiras à frente da minha escrivaninha. Sentem-se. Eles obedeceram como crianças repreendidas. O silêncio pairou entre nós por alguns instantes, pesado, quase palpável. O que querem me dizer? Perguntei finalmente, mantendo a voz neutra, sem demonstrar nem raiva nem compaixão. Clarice começou a chorar novamente. Márcio colocou o braço ao redor dos ombros dela, mas ela se desvencilhou bruscamente. Havia tensão entre eles. Outro resultado da noite anterior, provavelmente. Pai, Clarice finalmente conseguiu falar entre soluços. Por favor, não faça isso conosco. Foi um erro, um terrível erro. Eu nunca deveria ter falado aquilo, nunca deveria ter te tratado daquela forma. Não foi apenas aquilo, Clarice, respondi calmamente. Foi uma vida inteira de ingratidão. Uma vida inteira tomando tudo o que eu dava como garantido, sem nunca demonstrar um pingo de apreciação ou respeito. Sei que errei, pai. Sei que fui uma filha horrível, mas por favor, dê-me uma chance de consertar as coisas. Olhei para ela longamente. A menina que um dia carreguei nos ombros, a adolescente para quem comprei o primeiro carro, a mulher cujo casamento de luxo paguei sem questionar um único centavo. Minha filha, meu sangue, seu Jair. Interrompeu Márcio, incapaz de se conter mais. Sei que o senhor tem todo o direito de estar bravo conosco, mas pense bem. Somos família. Famílias brigam, famílias dizem coisas que não devem quando estão com raiva, mas no final ainda somos família. Família, repeti lentamente, como se saboreasse a palavra. É engraçado como vocês só se lembram desse conceito quando precisam de algo, não é mesmo? Márcio abriu a boca para protestar, mas o silenciei com um gesto. Nos últimos meses, enquanto eu fingia estar falido, vocês me trataram como um fardo. Me humilharam a cada pequeno empréstimo que pedi. Planejavam me colocar em um quarto de hóspedes depois de vender minha casa. E agora vem falar de família? Pai, por favor, implorou Clarice. Eu estava estressada naquele dia. Tínhamos problemas. Contas para pagar? Contas para pagar? Com o apartamento de luxo que eu dei a vocês? Com os carros importados que eu paguei? Com as viagens internacionais que financiei? Que contas eram essas, Clarice, que pesavam tanto a ponto de fazer você tratar seu próprio pai como lixo? Ela baixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. Márcio tentou mais uma vez. Seu Jair, vamos ser razoáveis. O senhor pode ter ficado magoado com razão, mas destruir nossas vidas? Tirar nosso teto? Meu emprego? Isso não é um pouco extremo? Eu ri. Uma risada seca, sem humor. Extremo foi o que vocês planejavam fazer comigo, Márcio. Vender minha casa, que construí com o suor do meu trabalho, e me relegar a um quartinho nos fundos do seu apartamento. Como se eu fosse um cachorro velho que não serve mais para nada, mas que vocês mantêm por pena ou obrigação. Não era isso que... Era exatamente isso. Interrompi, elevando a voz pela primeira vez. Ouvi vocês dois conversando quando achavam que eu não estava ouvindo.
Logo a casa será vendida e ele ficará sob nosso controle. Não vai poder gastar um centavo sem nossa permissão. Suas palavras exatas, Márcio. Ele empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Clarice olhou para o marido com uma expressão de traição, como se só agora percebesse o monstro com quem havia se casado. O que querem de mim, afinal? Perguntei, recostando-me na cadeira. Vieram implorar que eu reconsidere? Que devolva o apartamento, o emprego, o dinheiro? Pai, Clarice soluçou. Por quê? Por que está fazendo isso conosco? A mesma pergunta da noite anterior. A mesma incapacidade de entender que ações têm consequências, que não se pode tratar as pessoas como objetos descartáveis e esperar sair impune. Não estou fazendo nada com vocês, Clarice. Vocês fizeram isso consigo mesmos. Cada decisão que tomei nos últimos meses foi uma resposta direta ao desrespeito e à ingratidão que demonstraram. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para os jardins lá fora. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Um pôr-do-sol particularmente bonito, pensei. No entanto, continuei sem me virar, não sou um homem cruel. Nunca fui. E apesar de tudo, você ainda é minha filha, Clarice. Pude ouvir a respiração dela acelerar, um sopro de esperança surgindo. Virei-me para encará-los novamente. Lúcia deve ter entregue a você um envelope quando chegou hoje. Clarice assentiu, confusa, e tirou da bolsa o envelope que eu havia preparado na noite anterior. Sim, mas ainda não abri. Abra agora. Com dedos trêmulos, ela rasgou o envelope. Dentro havia uma passagem de ônibus para Atibaia e uma chave. O que é isso? Perguntou ela confusa. A passagem é autoexplicativa. A chave é de um pequeno apartamento de um quarto no centro de Atibaia. Não é luxuoso como o do Morumbi, mas é limpo, seguro e decente. O aluguel está pago por 6 meses. Depois disso terão que se virar sozinhos. Clarice olhou para a chave como se fosse um objeto alienígena. Márcio parecia não acreditar no que estava ouvindo. Um apartamento de um quarto? Em Atibaia? Seu Jair, isso é mais do que vocês merecem, na verdade. Cortei secamente. Muita gente recomeça com muito menos. Vocês terão um teto sobre suas cabeças e tempo para encontrar empregos, reorganizar suas vidas. Empregos? Repetiu Márcio, como se a palavra fosse em um idioma estrangeiro. Mas eu nunca... Quer dizer, não sei se consigo encontrar algo no mesmo nível do banco. Tenho certeza que você tem habilidades, Márcio. Todos temos. É hora de descobrir as suas. Clarice segurava a chave com força, como se temesse que alguém a arrancasse dela. E depois dos 6 meses, pai, o que acontece? Dei de ombros. A vida acontece, Clarice. Vocês trabalham, pagam suas contas, vivem como pessoas normais. Como eu vivi no início da minha carreira, antes de construir tudo o que tenho hoje. E se não conseguirmos? Ela perguntou, a voz pequena, quase infantil. Olhei para ela longamente. A resposta era crucial. Eu sabia. Estabeleceria o tom para o nosso relacionamento daqui para frente, se é que ainda haveria um. Se realmente tentarem, se aprenderem a valorizar o trabalho, o esforço, se demonstrarem que entenderam a lição, talvez, apenas talvez, possamos conversar novamente no futuro. Uma luz se acendeu nos olhos dela. Não exatamente esperança, mas algo próximo disso. Uma possibilidade, ainda que remota, de redenção. Mas, pai, todos os nossos amigos, nossa vida social, tudo acabou depois de ontem à noite. Amigos de verdade ficam nos momentos difíceis, Clarice. Se todos sumirem agora, talvez nunca tenham sido amigos de fato. Márcio, que estivera em silêncio nos últimos minutos, finalmente falou com a voz derrotada. Não temos escolha. Temos? Sempre temos escolhas, Márcio. Vocês podem rejeitar minha oferta. Podem tentar processar, embora Cecília já tenha me garantido que tudo foi feito dentro da mais estrita legalidade. Podem pedir ajuda ao seu pai, embora eu duvide que ele esteja muito disposto depois do fiasco de ontem. Ou podem aceitar essa chance de recomeçar, de aprender,
de crescer como pessoas. Clarice levantou-se lentamente, ainda segurando a chave com força. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, mas havia algo diferente em seu olhar agora. Uma compreensão tardia, talvez. Por que, pai? Por que não simplesmente nos deserdou? Por que toda essa encenação? Levantei-me também, ficando frente a frente com ela. Porque simplesmente deserdá-los não ensinaria nada. Vocês achariam um jeito de contestar o testamento, de tirar proveito de alguma brecha legal. E, principalmente, porque vocês precisavam sentir, realmente sentir, o que significa perder tudo, assim como eu senti quando ouvi minha própria filha me chamar de velho vagabundo. Pela primeira vez, vi verdadeira vergonha nos olhos dela. Não a vergonha superficial de quem foi pego fazendo algo errado, mas a vergonha profunda de quem finalmente entende o quanto magoou alguém que ama. Me perdoa, pai, ela sussurrou, quase inaudível. Toquei levemente seu rosto, enxugando uma lágrima com o polegar, um gesto que não fazia desde que ela era uma menina pequena. O perdão precisa ser conquistado, Clarice, com ações, não com palavras. Mostre-me que aprendeu a lição, e então conversaremos sobre perdão. Ela assentiu, compreendendo finalmente. O ônibus para Atibaia sai amanhã às 10 horas da rodoviária Tietê. Informei, voltando a me sentar. Sugiro que usem o tempo até lá para arrumar o que puderem levar. O apartamento é mobiliado, mas básico. Márcio, que parecia estar em estado de choque, levantou-se mecanicamente. Vamos, Clarice. Temos muito o que fazer. Ela hesitou, olhando para mim uma última vez, como se quisesse dizer algo mais. Mas as palavras não vieram. Talvez não houvesse mais nada a dizer por enquanto. Quando saíram do escritório, senti um estranho vazio no peito. Não arrependimento exatamente, mas uma melancolia. Como se estivesse enterrando uma versão do passado, a versão onde eu era o pai complacente e Clarice, a filha mimada, para abrir espaço para algo novo, ainda indefinido. Lúcia entrou alguns minutos depois, trazendo uma xícara de chá. Eles já foram, seu Jair. A dona Clarice estava chorando muito. Obrigado, Lúcia. Ela colocou a xícara sobre a mesa e hesitou. O senhor acha que eles vão aprender? Que vão mudar? Olhei pela janela, para o céu agora pintado com as primeiras estrelas da noite. Não sei, Lúcia. Sinceramente não sei. Mas dei a eles algo que nunca tiveram antes. A chance de descobrir quem realmente são, sem o escudo do meu dinheiro. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de Cecília. Jair, só para informar que tudo correu como planejado. O novo proprietário do apartamento do Morumbi já formalizou a compra. O Banco Prosperidade aceitou sem contestação sua posição como acionista majoritário. Não tinham muita escolha, na verdade. E Márcio foi oficialmente desligado hoje cedo. Obrigado, Cecília. E quanto à fundação? Já está operacional. Selecionamos os primeiros 20 bolsistas, jovens brilhantes de famílias sem condições de pagar por uma educação de qualidade. Eles começam no próximo semestre. Sorri, sentindo uma satisfação genuína pela primeira vez em muito tempo. Pelo menos algo de bom tinha saído de toda essa situação. E você, Jair? Como está? Perguntou ela, com aquela percepção aguçada que sempre a caracterizou. Estou em paz, acho. Não é exatamente felicidade, mas é um começo. Após desligar, decidi que era hora de uma mudança. A mansão nos jardins, por mais que amasse, guardava agora memórias demais, algumas delas dolorosas. Além disso, sempre tive um carinho especial pela fazenda Vista Alegre no interior. O ar puro, o espaço aberto, a simplicidade da vida rural, tudo isso me atraía cada vez mais. Liguei para Jonas, meu filho que morava no exterior, para contar o que havia acontecido. Ele ficou chocado, claro, mas não surpreso. Sempre soube que um dia a Clarice iria longe demais, pai. Só não imaginei que seria tão dramático. Você acha que fui cruel demais? Perguntei, buscando a opinião honesta dele. Acho que fez o que achou necessário, respondeu diplomaticamente. E honestamente,
Talvez seja exatamente do que Clarice precisava, um choque de realidade. 3 dias depois, estava com as malas prontas para me mudar para a fazenda. Lúcia viria comigo, claro. Depois de tantos anos, ela era mais família do que funcionária. Antes de sair, recebi uma última visita. Meu neto Felipe. Aos 25 anos, ele era a antítese dos pais. Trabalhador, humilde, genuinamente preocupado com os outros. Vô, só vim me despedir antes da sua mudança. E, bem, agradecer pelo que fez por mim. A parte da herança, a confiança, abracei-o fortemente. Você merece, Felipe. Sempre mereceu. E meus pais? Ele perguntou hesitante. O que vai acontecer com eles agora? Suspirei, pensativo. Isso depende mais deles do que de mim, Felipe. Dei a eles uma chance de recomeçar, de aprender, de crescer. O resto está nas mãos deles. Ele assentiu compreensivo. Vou visitá-los em Atibaia no próximo fim de semana, ver como estão se adaptando. Faça isso. Eles vão precisar de todo o apoio possível. Quando finalmente parti para a fazenda, olhei uma última vez para a mansão pelo retrovisor do carro. Uma página virada na minha vida. Uma lição ensinada, talvez aprendida, talvez não. O tempo diria. Na fazenda, encontrei a paz que buscava. Longe do barulho da cidade, das aparências, das expectativas sociais. Apenas eu, meus livros, meus pensamentos e, ocasionalmente, as visitas de Felipe, que sempre trazia notícias da cidade. E quanto a Clarice e Márcio? Bem, eles estão aprendendo. Lentamente, dolorosamente, mas aprendendo. Márcio conseguiu um emprego como vendedor em uma loja de eletrodomésticos. Clarice dá aulas particulares de francês para complementar a renda. Não é a vida de luxo que tinham antes, mas é uma vida honesta. Às vezes, recebo cartas dela. Cartas humildes, reflexivas, sem pedidos ou exigências. Apenas compartilhando seus dias, suas descobertas, seus pequenos triunfos na nova realidade. E eu estou vivendo um dia de cada vez, apreciando o pôr do sol da minha varanda, ouvindo o canto dos pássaros, sentindo o cheiro da terra molhada depois da chuva. Pequenos prazeres que o dinheiro não pode comprar, porque no final das contas descobri que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, nas propriedades ou nos investimentos. Está nas lições que aprendemos, nas escolhas que fazemos e, principalmente, no respeito que damos e recebemos ao longo do caminho. E essa, meus amigos, é uma lição que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Hoje, 3 anos depois daquele episódio que mudou nossas vidas para sempre, olho pela janela da minha fazenda em Ribeirão Preto e reflito sobre tudo o que aconteceu. O tempo é um professor implacável, mas também um grande curador. As feridas que pareciam impossíveis de cicatrizar começaram lentamente a se fechar. Clarice e Márcio continuam em Atibaia. Não voltaram para a vida de luxo que tinham antes e talvez nunca voltem. Mas algo mais importante aconteceu. Eles encontraram dignidade no trabalho honesto. Clarice expandiu suas aulas de francês e agora tem uma pequena escola de idiomas. Márcio, depois de muita resistência inicial, descobriu que tem talento para vendas e hoje gerencia a loja onde começou como simples vendedor. A humilhação pública daquela noite na festa de aniversário poderia ter destruído nossa família para sempre. Mas a vida tem caminhos misteriosos. A lição, por mais dura que tenha sido, finalmente foi aprendida. Não pela força, não pela vingança em si, mas pela oportunidade de recomeçar do zero, de construir algo com as próprias mãos. Felipe, meu querido neto, foi fundamental nesse processo. Ele nunca abandonou os pais, mesmo nos momentos mais difíceis. Visitava-os regularmente em Atibaia, ajudava no que podia, servia de ponte entre nós. Foi através dele que 1 ano depois tive o primeiro reencontro com Clarice. Foi um almoço simples, num restaurante à beira da estrada. Ela chegou nervosa, hesitante. Eu, com o coração dividido entre a mágoa ainda presente e a esperança de reconciliação. Conversamos por horas, choramos juntos.
Não houve grandes promessas ou gestos dramáticos. Apenas dois seres humanos tentando reconectar, tentando encontrar um novo caminho. Quanto aos 135 milhões da loteria, a maior parte continua na Fundação Educacional Dona Zulmira, que já formou dezenas de jovens talentosos que, de outra forma, jamais teriam acesso a uma educação de qualidade. É um legado do qual me orgulho mais do que qualquer edifício que construí ou negócio que fechei durante minha vida empresarial. O que aprendi com tudo isso? Que o dinheiro amplifica quem realmente somos. Não nos transforma em pessoas melhores ou piores. Apenas torna mais evidentes nossas qualidades e defeitos. Que o respeito não pode ser comprado, deve ser conquistado. E que, às vezes, as lições mais importantes da vida vêm embaladas em pacotes dolorosos. Vocês que me acompanharam até aqui nesta história, quero agradecer pela atenção. Não foi fácil expor essa ferida familiar, reviver momentos tão intensos. Mas se minha experiência puder ajudar alguém a valorizar o que realmente importa na vida, o respeito, a gratidão, o caráter, então terá valido a pena. Se você gostou desta história, por favor, inscreva-se no canal Meu Avô Falou. Temos muitas outras histórias de vida, algumas dramáticas como esta, outras inspiradoras, todas reais e contadas na primeira pessoa por quem as viveu. Histórias que podem trazer reflexões importantes para a sua própria vida. Deixe seu comentário abaixo. O que você faria no meu lugar? Teria agido da mesma forma? Ou teria escolhido um caminho diferente? Sua opinião é extremamente importante para mim e para todos que acompanham este canal. E mais que isso, cada comentário nos ajuda a crescer e a alcançar mais pessoas com nossas histórias. Não se esqueça de deixar seu like e de compartilhar este vídeo com amigos e familiares, principalmente aqueles que talvez precisem refletir sobre o valor do respeito e da gratidão nas relações familiares. E se este conteúdo tocou seu coração de alguma forma, considere nos apoiar através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando e trazendo novos conteúdos diariamente. Produzir estas histórias requer muito trabalho, pesquisa, edição, e sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para que possamos continuar. O Valeu Demais nos permite trazer histórias cada vez mais bem produzidas e com maior frequência. É graças a apoiadores como você que conseguimos manter este canal independente e focado em histórias autênticas que tocam o coração e fazem pensar. Nos vemos no próximo vídeo do Meu Avô Falou, onde continuaremos compartilhando experiências que, mesmo dolorosas, nos ensinam lições valiosas sobre a vida, o amor e as relações humanas. Afinal, como diz aquele velho ditado, é vivendo e aprendendo, e às vezes é preciso perder para realmente valorizar o que temos. Muito obrigado por sua companhia até aqui. Sua presença significa muito para mim.